Olá pessoal da R7, o tema do Fala Brasileiro hoje é sobre procedimentos estéticos e a nossa entrevista é com o Dr. Fernando Almeida Prado, que ele é cirurgião plástico. E nós temos, doutor, a primeira pergunta aqui sobre procedimento estético, né? Quem já fez? Pelo menos uma em cada 10 pessoas disseram que sim. A gente sabe que o Brasil é um dos países com o maior número de pessoas que buscam procedimentos estéticos e ainda assim tem uma população muito grande que nunca fez. Isso mostra um potencial muito grande. O Brasil está entre os que mais realizam procedimentos estéticos? Sem dúvida alguma, Douglas, tá? E o Brasil, por exemplo, em cirurgia plástica, junto com os Estados Unidos, ele lidera como países que mais fazem cirurgia plástica e, consequentemente, procedimentos estéticos. É até interessante esse dado, porque mostra que 9 em cada 10 pessoas nunca se submeteram a um procedimento estético. E vi que essa incidência ainda é mais frequente entre os homens do que entre as mulheres. Então, os homens ainda se submetem muito menos a procedimentos estéticos do que as mulheres, mas ao mesmo tempo cada vez mais homens procuram cirurgia plástica e procedimentos estéticos. Quando a gente fala de procedimento estético, nós falamos de coisas mais simples, às vezes até superficiais, até uma cirurgia mesmo. Certo, exatamente. Você fala, por exemplo, no procedimento com preenchimento, botox, vários procedimentos estéticos com aparelhos e também a cirurgia plástica, são todos esses procedimentos. Quais têm sido os mais comuns hoje, mais procurados? A Botox, as pessoas fazem muito preenchimentos faciais com a harmonização facial e as cirurgias, né? Cirurgia como lipoaspiração, implante mamário, cirurgia de mama, face, nariz, orelha. Então, e o Brasil é protagonista nisso. O Brasil, por exemplo, vem muitas pessoas de fora se operarem aqui no Brasil. Doutor, nós temos na pesquisa aqui um nível de satisfação grande, né, de 70% das pessoas. E uma pergunta que nós fizemos é se elas pesquisam sobre o profissional e o local onde vão fazer esse procedimento, independentemente de qual. 12% das pessoas, ou seja, um em cada 10, não pesquisam sobre esse profissional. Isso é um problema grande. Eu vi esse dado também, chama atenção. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, e vi também que procuram hoje muito mais nas redes sociais do que nos conselhos de medicina, do que nas indicações de outras pessoas. A rede social é uma realidade, é uma maneira de comunicação e vai continuar e cada vez mais. Mas a pessoa pode olhar na rede social, mas depois tem que procurar o conselho de especialidade, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, procurar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para pesquisar sobre esse médico. E também, além disso, ver pessoas que já foram operadas, que já se submeteram a procedimentos estéticos, conversar com essas pessoas, porque a indicação também é muito importante. Aí, depois disso, ir na presença desse médico e para você saber realmente esclarecer todas as suas dúvidas. E o local onde você vai se submeter ao procedimento ou à cirurgia é muito importante também, então também deve ser pesquisado. Doutor, a gente noticia com frequência procedimentos feitos em casa, procedimentos feitos numa sala que não é uma clínica e geralmente muito ligada à questão da falta de higiene, da falta de materiais estéreis ali. Isso é um problema grave, as pessoas precisam ficar atentas a isso. Eu sempre digo o seguinte, fazendo uma analogia, por exemplo, com cirurgia de prótese de mama, lógico que a gente está falando no âmbito geral, procedimentos estéticos de outra ordem também, mas a mulher sabe a marca do sapato que usa e não sabe a marca da prótese mamária que vai ser colocada. Então, quando você vai fazer um procedimento estético de maneira geral, você tem que saber o produto que vai ser usado, você tem que saber o local que vai fazer, a habilitação do profissional que vai realizar. Tudo isso é fundamental. Tem que planejar, senão as coisas não dão certo. O senhor falou sobre habilitação de profissional. A gente sabe que existe pelo menos na cabeça das pessoas comuns, uma confusão de quem pode fazer o quê. Como é que isso é definido, doutor? Nós temos médicos que fazem os procedimentos, mas de repente a gente olha um biólogo fazendo o mesmo procedimento, um dentista fazendo o mesmo procedimento. O que regra essa conduta? Isso ficou um pouco bagunçado porque tinha uma lei do ato médico que ia ser aprovada que ia definir exatamente quem pode fazer determinados procedimentos. E essa lei
não passou. Então hoje você tem realmente muitos profissionais fazendo e está difícil a regulação disso. Então, de qualquer maneira, a pessoa tem que olhar a capacitação desse profissional. Eu sou médico, então, por exemplo, eu posso falar da medicina. A medicina, por exemplo, na cirurgia plástica, você faz 6 anos de faculdade, 2 a 3 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. São 12 anos para você ter uma habilitação mínima, como se fosse para dirigir. É quase se fosse uma CNH, você ter o título de especialista, você levou 12 anos estudando. Então é importante avaliar isso, avaliar o que cerca o procedimento que vai ser realizado. E hoje, como nós temos muitos profissionais fazendo os mesmos procedimentos, por isso é importante a pesquisa, né? Não significa que um determinado profissional não possa fazer, mas assim, tem formação, tem capacitação para isso? Eu vou dar um exemplo para você. Tem uma lei de 1948 que permite todo médico, por exemplo, estou falando do âmbito médico, realizar qualquer procedimento. Então, eu poderia fazer uma cirurgia neurológica. Então, eu não sou neurocirurgião, não tenho formação para isso. Não ia sair uma coisa correta. Então, essa lei é uma lei antiga, mas você tem também os conselhos de especialidade. Então, para você ter essa graduação mínima para exercer determinado procedimento, você tem que ter o título de especialista pela Associação Médica Brasileira. Doutor, todo procedimento ele tem algum tipo de risco, né? Mas a intenção de você ter um profissional treinado de um local adequado é você diminuir muito a possibilidade de complicação. Em medicina, nada é nunca e nada é sempre. Então, você trabalha com probabilidades. Então, você tem que oferecer para o seu paciente uma probabilidade máxima de dar certo. Dizer que sempre vai dar certo é impossível. Aí você estaria mentindo. Qual é o melhor caminho para a pesquisa? Você, por exemplo, vai pesquisar um médico, um cirurgião plástico, é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Conselho Federal de Medicina, pesquisar com pacientes já operados, conversar com pacientes já operados, e você ir ao consultório, conhecer o profissional e exaurir todas as suas dúvidas. Isso é um direito do paciente e um dever do médico. Nós perguntamos sobre medo, preocupação com anestesia. Nós tivemos um caso agora recente de uma fotógrafa que teve uma complicação depois de tomada a anestesia. E notamos que a maioria dos brasileiros ainda tem muito receio da anestesia. 68% disseram que sim. A anestesia ainda é muito arriscada, doutor? Olha, anestesia, dia 17 de outubro foi o dia do anestesista. É um dos campos que mais evoluiu na medicina. Tem muito interesse da indústria farmacêutica, então as drogas evoluíram brutalmente. Então, hoje em dia, você tem drogas altamente seletivas. Então, aquele risco de uma anestesia que você tinha há 20, 30 anos, diminuiu muito. A paciente, hoje em dia, quando faz, por exemplo, uma anestesia geral, que é considerada até a anestesia mais segura, ela acorda logo que termina o ato cirúrgico. Então, a evolução das drogas, ela fez com que a anestesia se tornasse muito segura. Então, esse é um medo que as pessoas têm, muitas vezes por não estarem esclarecidas a respeito disso. As drogas melhoraram, mas ainda assim não é qualquer pessoa que pode administrá-la. Só o anestesista, que é um médico que fez residência de anestesia. Então ele é um especialista em drogas, é um especialista em anestesia. É fundamental estar com um profissional adequado. E o anestesista, hoje em dia, pelas regras vigentes gerais, ele está na sua sala o tempo todo. Você está fazendo uma cirurgia, ele fica full time na sua sala. Não pode estar fazendo 2 salas de cirurgia, é um anestesista por sala. Então essas regras se tornaram muito mais rígidas e evoluiu muito a especialidade. Anestesia local, outros profissionais podem... Anestesia local, por exemplo, uma criança cortou a testa, vai para o hospital e você vai lá, faz anestesia local e dá os pontos. Isso não tem problema, mas por isso você vai fazer um outro tipo de cirurgia, uma cirurgia maior, tem que ter a presença do anestesista. Porque ele vai controlar essa droga e os sinais vitais. Ele é especialista nessa administração, né, doutor? Exatamente. Ele é o profissional que está ali na sala, ele é o clínico da sala. Ele vai manter o paciente estável para você poder operar e seguro. Doutor, para a gente finalizar, quais são as complicações mais comuns em procedimentos estéticos, sobretudo invasivos, quando não observados esses cuidados, né, de treinamento, de local adequado? A gente fala de infecção, a gente fala de rejeição. Eu acho que se você for pensar em locais inadequados de operar,
seria infecção, seriam os problemas anestésicos mesmo, porque você não vai ter um aparato suficiente para esse paciente. E quando você fala no ambiente, isso tudo você pode dirimir, diminuir muito, tendo o profissional adequado, tendo o local adequado para realizar a cirurgia. Mas quando você não olha esses preceitos, esse protocolo, aí você realmente tem muito maior risco. Risco ali de sequelas né, visuais, mas também risco de morte, né, doutor? Também. Você vai fazer um procedimento que precisa de um anestesista, que precisa de drogas adequadas e vai fazer sem anestesista, vai fazer de uma maneira não observando os cuidados necessários, é uma coisa sempre perigosa. Doutor, obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Até uma próxima. Obrigado, Douglas. A gente fica por aqui com mais essa edição do Fala Brasileiro e sempre preste atenção no que o doutor disse, né? Pesquise o profissional, pesquise referências de quem já fez o procedimento. Só a rede social não é o bastante. Até a próxima.